Já tá gravando? Hoje vamos falar sobre essa linda peça de coleção aqui no meu canal. Olá, meus amigos! Olá, todo mundo! Pessoas! Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem. Você está bem? Ele também está muito bem. Eu sou Rodrigo Teaser, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Mais um vídeo aqui, dessa vez, sobre o assunto favorito de vocês. Se bem que algumas curiosidades estão subindo no ranking. Mas o favorito ainda continua sendo os bonecos, os figures. Principalmente esses que se movem, que se mexem, que tem cabelinhos, que tem luvinhas. Esses continuam sendo os favoritos. Esse boneco já era muito querido entre os fãs do Michael, mas ele ganhou um destaque muito grande em 2009, quando o Michael se foi, porque Blanket, o filho mais novo do Michael, esteve no memorial do Michael o tempo todo abraçado a um boneco desse. Isso fez com que esse boneco ganhasse um valor muito rápido e um valor muito grande em termos de coleção. Para vocês terem uma ideia, antes do Michael falecer, talvez ali por 2008, bonecos como esse eram vendidos na internet a 9, 11 dólares. Esse boneco eu não paguei nem 100 reais. Isso eu garanto. Com o envio. Depois que o Michael se foi, obviamente, virou um item raro. Como tudo, na verdade, mas principalmente pelo fato do Blanket ter passado o memorial todo abraçado a esse boneco. Várias matérias aconteceram ao redor do mundo em que fãs estavam homenageando ao Michael da mesma forma, abraçados a esse boneco. De alguma forma, esse boneco ganhou esse lugar de carinho no coração dos fãs por conta dessa imagem do Blanket abraçado ao boneco. Esse boneco foi lançado por uma empresa francesa chamada Street Life. Na verdade, em todo o material vem aqui AB Toys e Street Life. É uma empresa francesa. Eles lançaram esse boneco. E uma curiosidade que eu descobri fazendo a pesquisa para esse vídeo é o seguinte: todos os lugares na internet constam como sendo um produto lançado oficialmente em 1997. Mas a caixa que eu tenho e a minha memória, aqui está 1995, que é muito mais de acordo com o que eu me lembro. Não sei se de repente o licenciamento foi 95 e o boneco 97, mas não faz sentido essa demora toda. Enfim, de qualquer modo, é um boneco que ele ainda traz um pouco daquela coisa meio oitentista, noventista, do boneco que é quase, aquela coisa meio da Barbie. Provavelmente todas as Barbies dos anos 90 ficaram caidinhas por esse boneco. Mas eu me refiro ainda à questão de articulação, a forma como ele se movimenta, as roupas. Por ser um boneco do Michael, a gente já vê aí uma diferenciação no que diz respeito ao acabamento mesmo, o lance da luva. Uma coisa muito bacana é que esse boneco tem essa joelheira, que é um dos modelos que o Michael utilizou algumas vezes na Dangerous Tour. Não sou muito fã de bonecos, de figures colecionáveis que tenham cabelo de verdade, porque é uma treta cuidar disso aqui. Eu mesmo fiz esse penteadinho nele, eu mesmo puxei essas mechas. Se vocês digitarem na internet, vocês vão ver que normalmente não é bem assim. Aqui atrás mesmo na foto, aqui nessa foto vocês vão ver mais ou menos como ele vem. Não é um penteado muito característico do Michael, Todo produto original, como todo produto oficial, ele é licenciado pela Triumph International. Ele vinha nessa caixa aqui, que simulava a estrutura de palco, com o público ali atrás gritando. Aqui, Michael Jackson, King of Pop, o logo oficial do Michael. Aqui atrás demonstrando que existiram, na verdade, 3 produtos dessa linha. O primeiro é um boneco exatamente igual a esse, mas que na parte de trás dele você colocava um cartuchinho e ele tocava Black or White. O boneco do meio é exatamente esse. E aqui, esse kitzinho de Beat It, que eu confesso para vocês, nunca abri. Eu vou abrir agora para mostrar para vocês como era esse cartuchinho. Então, até o dia de hoje, este kitzinho se manteve lacrado. Vamos ver. Esse kitzinho vinha com figurino de Beat It,
e vinha com esse cartuchinho que eu tô falando para vocês. Esse cartuchinho vinha numa caixinha, exatamente como essa aqui, que está na minha mão. Dentro desta caixinha vem isso aqui. Ó, como vocês podem ver, no detalhezinho, ele tem um plug. Nas costas do boneco, você encaixava, e aí ele vem originalmente com Black or White, e você encaixa esse aqui, toca Beat It. No caso, não desse, porque esse não toca música. Mas aí vocês vão falar, ah, Rodrigo, mas nossa, você tem uma coleção, você tem que ter todos da coleção, mas aqui é um boneco que toca música e a música não sai da boca do boneco, sai das costas. Então, é uma coisa meio... Então eu nunca me senti muito atraído a comprar este item. Ele tem mais ou menos 30 centímetros de altura, o acabamento dele, como eu falei, de tecido é um acabamento relativamente bom. A gente sabe que tem muitos outros bonecos que são oficiais, que são licenciados e que é uma porcaria. Ele é um boneco, como eu também falei, em termos de articulação, ele tem uma articulação simples, porque ele é aqueles bonecos de anos 90, anos 80, mais ou menos como eram os antigos. É bem diferente do que a gente tem hoje, que são muito articulados. Particularmente, gosto muito do rosto desse boneco. Tem muita gente que não gosta, que não acha que não lembra o Michael. Eu acho que lembra o Michael, acho que é um rosto muito bonito e acho que representa muito bem o Michael nessa fase do lançamento desse boneco, que é essa fase de 95, 96, 97. Se você já era fã do Michael nessa época e teve acesso alguma vez a revistas, nos anos 90 o Michael tinha uma série de revistas não oficiais, não do Michael, mas revistas que eram licenciadas, como Black and White, e essa aqui que é Nations of Magic. Então se você foi fã do Michael nessa época, você cansou de ver propagandas como essa aqui, ó. E eu abri numa edição em que de um lado nós temos a propaganda do boneco e no outro nós temos o Michael e a Xuxa. Incrível. Esse boneco, ele foi uma febre entre os fãs. Se vocês procurarem na internet, é o boneco que tem mais versões customs, né, que são aquelas versões de pessoas que customizam e produzem. Então, acho que todos os figurinos que vocês procurarem vai ter esse boneco usando. Tem versões desse boneco refeito para época de Thriller, de Bad, de Dangerous, de History, de This Is It. Tem cortes de cabelo diferentes, é incrível. Então, é um boneco que faz muito sucesso na internet, ainda se encontra à venda, não é mais produzido, obviamente. A Street Life parou de produzir. A Street Life é uma empresa francesa e o que é raro, porque normalmente as empresas que fazem esse tipo de produto são americanas ou já são empresas japonesas ou chinesas, embora mesmo sendo uma empresa francesa, tenha sido produzido na China. E se você é fã do Michael, se você gosta de figures, se você gosta de coleção, se você tiver a oportunidade de encontrar e achar aí num valor que você acha bacana, eu acho que vale a pena. É isso aqui, é o boneco Michael Jackson Black or White by Street Life. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, você se inscreve, ativa as notificações, comenta alguma coisa, manda um emoji e fala: rapaz, esse boneco é muito bonito. Rodrigo, ele lembra você. O meu cachorro não acha. Então vocês nem precisam mentir mais. O boneco é bonito e não tem nada a ver comigo. Eu sou o Rodrigo Teaser e a gente se vê num próximo vídeo aqui no meu canal.